E veja outra coisa importante: se o doente tiver função renal normal, não ter uma doença renal, doença hepática, você dosar uma vez isso, nessa dose está dando para ele 1 grama a cada 12 horas, 1 grama a cada 8 horas. Você faz a primeira dosagem, vem em níveis bons, entre 15 e 20, não precisa medir de novo, só daqui uma semana. Entendeu isso? Então, a monitorização do nível sérico da vancomicina, ela vai ser feita em alguns grupos de doentes. Então, uma pessoa que tem uma condição clínica sem disfunção renal, sem alteração renal, uma dosagem bem feita, ela permite você continuar a vanco na mesma dose que você iniciou. Agora, se o doente tem disfunção renal e você tem níveis que estejam alterados na primeira dosagem, ou para cima ou para baixo, você precisa corrigir e você vai precisar dosar novamente. E essas correções, como eu falei para vocês, dependem. Se tiver com nível muito baixo, tem que aumentar um pouco a dose. Se tiver um nível muito alto, você vai ter que parar a dose, próxima dose, e remedir novamente. Então, isso é uma coisa que ajuda a nossa prática médica, ajuda nesse manejo do ponto de vista de cuidado para ter o melhor resultado do doente e menor toxicidade da droga. Então, vejam só, no final da história, eu tenho uma droga que é muito utilizada, antiga, eficaz, em situações específicas que eu falei, mas que são comuns, mas que precisa de cuidado. Você precisa tomar esse cuidado, porque isso vai definir melhor o seu tratamento ou não. Vocês terem uma ideia, em situações onde você tem doenças graves, níveis abaixo de 10 microgramas por ml de vancomicina, esse doente pode responder parcialmente ao seu tratamento, mas ele gerar, com o tempo, indução de resistência e falha terapêutica. Então vejam só que importante. Então você vai fazer a vanca, a droga correta, você deu o medicamento corretamente para aquele doente, mas você não está cuidando do nível sérico. De repente ele está com subdose. E a subdose vai gerar problema para você. Por exemplo, você vai tratar um paciente com osteomielite, que a gente vê muito no dia a dia nosso, infecção óssea, com vancomicina. E o que acontece? A infecção óssea já é ruim por natureza tratar. Por que é ruim de tratar? Porque uma estrutura óssea, ela tem uma penetração sérica do antibiótico um pouco pior, por causa da trabeculação óssea, da vascularização em vários aspectos. Então, se eu vou tratar esse doente e ainda o nível sérico não está adequado, a chance de eu ter falha terapêutica é enorme, enorme. Você trata o doente, passa 2 semanas, um mês, ele desenvolve a infecção de novo, piora a secreção, piora a condição clínica. Você colhe o material, está o Staphylococcus aureus lá, mantido, com o mesmo padrão de resistência às vezes. Então, é importante que a gente tenha esse hábito de fazer essa estratégia de poder, pelo menos, dosar uma vez esse nível sérico, para você se localizar, para ter certeza que você está no nível de segurança alto. Outro ponto importante do ponto de vista de manejo desse doente é a gente fazer uma dose chamada uma dose de ataque, às vezes, nesses doentes com vancomicina. Não é tão habitual no Brasil a gente ter esse hábito de fazer dose de ataque, mas ela é recomendada em algumas situações, principalmente doentes com mais gravidade. Quando você faz dose de ataque, uma dose maior, pelo menos 50% a 100% maior na primeira dose, é natural que o nível sérico ele chegue mais rápido para você fazer a dosagem do nível sérico da vanco no vale da distribuição da droga. Entenderam isso? Isso é importante. Aí vai falar para mim, pessoal, para que tanta coiseira para dosar a vancomicina? Para que tanta coisa? Porque é o seguinte, pessoal, quando nós fazemos o uso da vancomicina no paciente, nós temos alguns aspectos que tem que estar lembrando na cabeça. Porque a bactéria Staphylococcus aureus ele vai ser estudado in vitro. E lá in vitro, quando você cultiva e faz um antibiograma, a bactéria vai ter o antibiótico vai ter uma concentração inibitória mínima, que é o MIC, para bloquear o crescimento de Staphylococcus aureus in vitro. Certo? Então, esse MIC de sensibilidade tem que estar abaixo de 1 para Staphylococcus aureus. Mais ou menos isso. Vocês terem só para a gente poder se localizar aqui. Então, se eu pegar uma linha temporal, pessoal, então eu vou ter um nível do MIC aqui nessa linha horizontal. E a hora que eu dou antibiótico para o doente, o antibiótico sobe o nível, faz uma curva. Faz um morro assim, né? Uma parábola, quase, um morro, né? Então você dá o remédio, a vancomicina, ela vai subindo o nível sérico de acordo com o passar do tempo e vai cair o nível sérico. Então ele vai ter um pico máximo e um pico menor. Quando que a vancomicina ela funciona bem? Quando o nível sérico dela está acima do MIC, dentro da curva
da disponibilidade da vancomicina. Isso é chamado de área sob a curva. Então você tem uma curva, embaixo dela, até o limite do MIC, que é o limiar da bactéria para crescer, você tem uma área que nessa área a vancomicina está fazendo efeito. Então não adianta você dosar em qualquer momento, porque às vezes o paciente tem um nível sérico pós a dose por muitas horas abaixo da área da curva. E aí não vai ter eficácia. Tá claro isso? Então, de acordo com o MIC, com o seu vitória mínima, eu vou ter uma linha horizontal. Eu dou a vancomicina, ela faz uma curva, vai ter um pico máximo, um pico mínimo. Ou vale o pico mínimo. Esse pico mínimo tem que dar durante o dia, chegando no nível do MIC. Não pode estar mais baixo. Por isso que você dosa nesse momento. Ele tem que estar aqui, 15 a 20 microgramas por ml. Tá claro isso? Então, toda essa discussão para lembrar você que você precisa fazer isso em algum momento. A vancomicina tem algumas peculiaridades, eu já adiantei algumas coisas. Então, alguns efeitos colaterais da vancomicina. Primeiro, a nefrotoxicidade, que todo mundo já ouviu falar, já presenciou isso, e já discutimos aqui os cuidados que você vai ter que ter para diminuir a nefrotoxicidade. Claro, se o doente tiver uma nefropatia de base, o risco vai ser maior. Você pode amenizar isso dosando o nível sérico e deixando o nível terapêutico adequado. Mas muitas vezes não é fácil. Mesmo você cuidando de tudo isso, o paciente pode fazer nefrotoxicidade. E nefrotoxicidade significa subir 0,5, meio miligrama na creatinina nas próximas dosagens dela durante o uso da vancomicina. Então, você pode monitorar isso com a creatinina, com o volume urinário e poder documentar bem isso se estiver ocorrendo. Outro ponto importante são os aspectos de reações vasculares pela vancomicina. Existe uma reação muito clássica, que é a reação do pescoço vermelho ou do homem vermelho, que é relacionada à infusão da vancomicina. Quando você infunde a vancomicina de maneira rápida, existe uma reação de vasodilatação e o paciente fica vermelho, às vezes com desconforto, às vezes com náusea, com vômito, mal-estar, por causa disso. Muitas vezes só a diminuição da infusão da droga vai fazer com que isso desapareça. Então nós falamos de nefrotoxicidade, falamos de alterações vasculares. E outro ponto importante da vancomicina é mielotoxicidade, toxicidade hematológica. Então alguns doentes desenvolvem neutropenia, leucopenia com neutropenia, e isso acaba sendo um quadro delicado, porque esses pacientes fazem neutropenia graves, às vezes, por causa da reação da droga, da vancomicina. É um tipo de reação de hipersensibilidade. E esse doente acaba ficando suscetível a novas infecções bacterianas. Então, esse é um conjunto de problemas que ocorrem com a vancomicina que você tem que tomar cuidado. A vancomicina é feita de maneira endovenosa, sempre assim, diluída com soro, glicosado fisiológico, normalmente 250 ml, 300 ml, 150, 100 ml é suficiente para isso, de acordo com a concentração. E você tem uma maneira de usar a vancomicina que é por via oral para situações mais específicas. Você tem enterocolite necrotizante. Então, nessas situações, você acaba fazendo, por Clostridium, né? Você acaba fazendo vancomicina por via oral. Como ela não é absorvível, e o Clostridium morre facilmente pela vancomicina, então você faz por via oral. A via oral é totalmente errática a absorção, mas ela fica concentrada no tubo digestivo e ajuda a tratar os pacientes com infecção intestinal, principalmente doentes mais imunocomprometidos, que já usaram muito antibióticos, que fazem colite pseudomembranosa, enterocolite necrotizante, causada por bactéria, por Clostridium difficile principalmente. Então a vancomicina tem essa característica, pessoal. A tecoplamina, que é a irmã dela, vamos chamar assim, é uma droga que teve, quando ela entrou no mercado, pessoal, teve uma característica muito interessante, que ela tinha possibilidade de se usar intramuscular. Então isso foi uma cereja do bolo. Assim, todo mundo ficou muito contente de ter tecoplamina no mercado, porque a gente tinha a possibilidade de fazer por via intramuscular. Então a gente falou, puxa, nós podemos dar alta para o nosso doente, fica intramuscular e acabou. Mas aí o hábito médico não usou muito isso. Não, a gente acabou usando ela endovenosa, mesmo jeito da vancomicina, e acabou não utilizando a tecoplamina como um escalonamento, um desescalonamento, um escalonamento mesmo linear, de trocar a vancomicina endovenosa para tecoplamina intramuscular e ir para casa do doente. A gente acabou não fazendo isso por várias razões. Primeiro, pelo nosso hábito médico.
acaba tendo hábitos que é difícil de tirar. Segundo, pelo custo, né, pessoal? Porque a tecoplamina ela tem um custo muito maior que a vancomicina. Mas no final da história, a tecoplamina você não precisa fazer a dosagem sérica da droga. A dose preconizada, que é uma dose de ataque, em média, de 400 miligramas a cada 12 horas, 3 doses, 400 miligramas a cada 12 horas e depois 400 miligramas uma vez por dia. Essa dose é habitual para a maioria das infecções nossas. Quando é muito grave, você pode fazer 2 vezes por dia a tecoplamina por um período. Mas habitualmente a cada 12 horas por 3 doses. Na quarta dose, a partir daí começa uma dose a cada 24 horas. Mas se você comparar custo uma pela outra, se você fizer o uso correto da vancomicina com as dosagens séricas corretas versus o uso da tecoplamina, acaba um custo ficando meio parecido com o outro. Então é porque a gente não utiliza muito a dosagem sérica da vancomicina, então parece que o custo da tecoplamina fica muito maior do que a vancomicina. Mas se tivéssemos que usar de maneira correta a utilização dos testes laboratoriais para o nível sérico da vancomicina, esse custo seria mais ou menos equilibrado. Então a tecoplamina tem essa característica. E o segundo ponto é que os estudos clínicos que comparam a vancomicina e a tecoplamina nunca mostraram a tecoplamina melhor que a vanco. A vanco sempre foi o padrão ouro de utilização para a infecção por Staphylococcus aureus, resistentes à oxacilina, e para enterococos que também são resistentes à ampicilina e gentamicina. Então, no final da história, a tecoplamina nunca ficou à frente da vanco por causa disso. Alguns estudos mostraram que a tecoplamina tem uma penetração muito boa pulmonar. E é verdade isso in vitro. A tecoplamina tem essa característica. Mas quando você vai estudar clinicamente, colocar realmente no campo de batalha a vancomicina e a tecoplamina, não há diferença nisso. Então, ainda a droga de escolha para nós é a vancomicina. A tecoplamina é uma opção terapêutica importante, mas não é a mais importante do ponto de vista de utilização no dia a dia. A tecoplamina ela é uma droga mais sintética. A vanco, ela é, como eu falei para vocês, é mais biológica, mas é utilizada no Brasil, é licenciada no Brasil para utilizar, nós utilizamos elas frequentemente, todo mundo usa. Mas lembrei a vocês agora há pouco, né, que a tecoplamina não tem liberação americana. Então, nos Estados Unidos não há a liberação pela FDA em relação ao uso da tecoplamina.